Olá galera, sejam bem-vindos de volta ao Drops MJC, o podcast semanal da MJ Culture. Vamos continuar a falar de History, o álbum aniversariante do mês, que completa 30 anos em 20 de junho e que deve ser comemorado, deve ser debatido, deve ser ouvido. Então se você ainda não ouviu o History completo, eu te convido a ouvir o álbum na sequência. Porque a gente pensa que não, mas o artista ele sempre tem intenção em tudo que faz. Então se o Michael colocou aquela sequência é porque ele quer que a gente ouça naquela sequência. Infelizmente, as plataformas digitais nos fizeram ter um costume de ouvir músicas no modo aleatório. Mas experimenta ouvir History na sequência direitinho que você não vai se arrepender. Hoje, cara, a gente vai falar sobre aquelas estátuas, né? A estátua da capa do álbum History que foi replicada e espalhada pelo mundo. E se tem uma coisa que o Michael sabia fazer, era causar. Em 1995 ele estava naquele período de pós-primeiras acusações. A perseguição midiática contra ele estava muito pior do que era, porque agora já não tinha mais só o vitiligo, já não tinha mais só a aparência para atacar. Tinha as acusações. As acusações e o acordo que ele fez em 94. Então, a mídia tinha mais um motivo para ficar perseguindo ele. Então, em 95, 94, 95, ele vai pro estúdio e faz History, né? Que, incrivelmente, History é uma palavra só, mas quando a gente vê a escrita do álbum e a intenção por trás do título do álbum, não é só história, history, mas é his history, né? Tanto que o his fica destacado. É meio que um trocadilho entre a palavra history e his history, né? A história dele. E isso mostra como o Michael queria não só cantar sobre a história, cantar sobre questões históricas ou fazer história, mas como ele queria também contar a sua própria história, né? A história da sua vida. Então nós temos hits como They Don't Care About Us, que fala sobre racismo, sobre brutalidade policial, o que leva mais para um lado histórico, né? Mas também temos canções como Strange in Moscow, que é mais sobre a história dele. Então a gente tem esse paralelo aí entre History e His History, né? Isso é muito interessante da gente analisar. A campanha de marketing de History foi um espetáculo, né? Foi quase que uma coisa de filme, um acontecimento. Algo que nunca tinha acontecido no mundo da música nesse nível, né? Hoje todos os artistas fazem grandes lançamentos com grandes campanhas ao redor do mundo, com cartazes ao redor do mundo, com outdoors ao redor do mundo. Mas antes de History, né, nenhuma campanha de marketing era tão avassaladora, assim, tão intensa para um álbum, né? Mas o Michael queria que o lançamento do álbum fosse algo maior do que o próprio álbum, né? Algo que marcasse a história. E ele conseguiu, né? Tanto que hoje todas as campanhas de marketing que tentam fazer algo grande acabam voltando para essa inspiração, para essa fonte de inspiração que é History e a campanha de marketing de History. Hoje todos os artistas querem fazer grandes acontecimentos em cada lançamento de seu álbum, né? Todo mundo trabalha nessa questão de eras, né? A era tal, o álbum tal, o clipe tal faz parte da era tal. E aí, cada era a galera trabalha em um visual, em uma estética, em uma tipografia. Então, isso tudo começou lá atrás, com outros artistas também, mas Michael levou isso a um nível absurdo, né? Levou isso a um nível mais alto ainda do que era, com History. E o grande destaque dessa campanha de marketing de History, né, foram as estátuas gigantes do Michael espalhadas pelo mundo. E para isso a gente precisa falar sobre a capa. A capa de History, gente, é uma das capas mais bonitas do mundo, na minha opinião, da história da música, atrás apenas da capa de Dangerous. A capa de History tem muito significado, né? São nuvens vermelhas e uma estética bem profunda e uma estátua do Michael, né? Não é uma foto do Michael, como a gente está acostumado a ver em álbuns de artistas, a própria foto dele, como foi em Thriller, como foi em Off the Wall, como foi em Bad. Em History ele elevou a parada, né? Foi uma estátua, não foi uma pintura, não foi ele, foi uma estátua dele naquela pose icônica da turnê Dangerous, né? Aquela pose do Super Bowl também, que ele fica parado e todo mundo passando mal, todo mundo surtando. E isso é muito, muito legal, né? Ele transformou aquele momento, né, que é histórico, na capa do álbum History. E aí essa estátua virou várias estátuas, né? A estátua original foi feita pela artista Diana Walczak, acho que é assim que fala o nome dela. E foram feitas réplicas, né, para serem espalhadas pelo mundo, divulgando o álbum History, o lançamento do álbum History, e isso aconteceu assim em semanas, né? Eles espalharam pelo mundo em semanas e logo depois o álbum History já estava no ar para ser comprado, ouvido, escutado, enfim. Segundo a MJ Beats, cada estátua levava 30 pessoas trabalhando por 3 meses para ficar pronta. E cada estátua pesava 9 toneladas. Era feita de fibra de vidro, aço e resina.
Ou seja, era feita para aguentar vento, chuva, o impacto de lugares lotados, né? Então foi feita mesmo como uma estátua da liberdade, como um Cristo Redentor, só que num tamanho mais compacto para poder divulgar o álbum. Foi um grande investimento, né, gente? Foi uma parada de outro mundo. Acho que nenhum outro artista vai conseguir fazer uma divulgação de um álbum tão intensa, tão histórica, tão pesada, né, literalmente, quanto essa. E o MJ, ele sempre estava ali aprovando cada detalhe, porque ele era perfeccionista e super 100% envolvido na sua própria arte, em tudo que envolvia o seu nome, né? E essas estátuas viajaram o mundo, né? Uma delas foi colocada na Alexanderplatz, em Berlim, outra no Champs-Élysées, em Paris, mas a mais icônica foi a que flutuou no rio Tamisa, em Londres. Então era assim, estátuas de 10 metros do Michael boiando no rio com barcos, helicópteros, enfim, todo mundo vendo, virou um ponto turístico, né, do local. A reação dos fãs londrinos, né, foi incrível. Os fãs acolheram aquilo, amaram aquilo, foram tirar foto, foram lá fazer visita, enfim. Mas a mídia britânica, não sei se vocês têm noção, mas a mídia britânica, ela odeia o Michael até hoje, né? A maioria dos tabloides que perseguem e perseguiram o Michael são britânicos, né? Os britânicos têm uma birrinha com os estadunidenses, mas com o Michael eles levaram a um outro patamar. Talvez pela coisa dos Beatles e, enfim, assunto para outro podcast. Mas os tabloides britânicos chamaram aquela estátua, aquela campanha, aquele lançamento de arrogante demais, né? Falaram que o MJ estava se sentindo um deus, que ele queria parecer um ditador, que ele se acha maior do que ele é, enfim, muitas palhaçadas como essas. Mas os sites sérios, né, os jornais sérios, a mídia séria, chamou a campanha de genial, de espetáculo, de histórico. Então o Michael queria impactar, e ele conseguiu, tanto para quem não gostava dele, quanto para quem gostava, né? É o famoso fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Interessante falar também que versões menores dessas estátuas foram colocadas em teatros, em cinemas, em locais propícios para a campanha de itens sobre entretenimento, né? CDs, DVDs, shows, enfim. Então essas estátuas foram o foco central da campanha de marketing de History, né? A New York Times definiu a campanha de marketing de History como History é o playground de um psicobiógrafo. Tudo está em uma escala gigantesca. Isso é real. Tudo em History foi gigante. Não só os gigantes da campanha de marketing, mas também tudo o que envolveu History foi extremamente grande, impactante, né? Todos os clipes, Scream, They Don't Care About Us, Strange in Moscow, You Are Not Alone, todas as músicas são incríveis, profundas, gigantes, históricas, marcantes, e todo mundo foi afetado por essa campanha de marketing, por esse álbum. E History foi gigante também nas vendas, né? Em apenas 2 dias ele vendeu 100 mil cópias no Reino Unido, e na Austrália houve um pedido antecipado de 130 mil cópias. Foi o maior envio inicial da história da Sony. Em toda a Europa o álbum foi muito bem sucedido. Nos Estados Unidos e em outros 18 países o álbum alcançou o primeiro lugar. A Sony relatou em agosto de 1995 que as vendas em suas subsidiárias musicais no Japão e nos Estados Unidos aumentaram 2,2%, grande parte devido ao álbum History de Michael Jackson. A Sony também colocou no seu relatório da época que o álbum havia vendido 6 milhões de cópias em todo o mundo. E hoje o que se sabe é que o álbum já vendeu mais de 30 milhões de cópias. E isso porque a gente não tem as atualizações dos números das vendas do Michael há muito tempo, né? Porque isso parte de uma iniciativa do espólio, enfim, da gravadora, de certificar as vendas, enfim. A gente provavelmente terá essas atualizações aí nos próximos anos, esperamos, né? Mas mais do que marketing, essas estátuas representavam o Michael deixando um recado pro mundo, né? Depois de toda aquela confusão de 1993, que invadiram Neverland, tiraram foto dele nu, expuseram ele ao ridículo, né? Então, depois de tudo aquilo, todas as matérias tendenciosas, todas as tentativas de boicote, era ele dizendo, olha, eu continuo sendo o maior do mundo. Talvez não com esse tom de arrogância, isso sou eu dizendo. Michael não diria isso assim, nesse tom de arrogância, ele era muito humilde. Mas era o recado que ele tinha pro mundo: eu sou maior do que as mentiras, eu sou maior do que as críticas, eu sou maior do que o boicote, eu sou maior do que as polêmicas, eu sou maior do que vocês dizem sobre mim, né? E History como um todo é ele contando a própria história do seu próprio ponto de vista, porque até então, tudo que a gente sabia sobre o Michael, além da sua autobiografia Moonwalker, lançada em 89, 90, né, por ali, além disso,
tudo que a gente sabia sobre o Michael, tudo que o mundo sabia sobre o Michael era o que a mídia dizia, né? Ou que ele dizia em entrevistas, mas sempre era distorcido. A mídia sempre tentava contar a história de Michael Jackson segundo o próprio ponto de vista, né? Então, com isso, pintaram o Michael de bizarro, pintaram o Michael de pedófilo, pintaram o Michael de que ele queria negar a própria pele, que ele queria negar o próprio cabelo, o próprio nariz, a própria aparência. E tudo isso foi sendo cada vez mais alimentado enquanto ele ficava calado ou queria levar o foco para sua própria música, né? Como ele fala na entrevista da Oprah, se eu estivesse com um tal artista, eu não iria querer conversar com ele sobre quem ele dormiu, sobre o que ele comeu, sobre nada disso. Eu iria querer conversar sobre a sua própria arte. Então, o Michael sempre tentava colocar o foco das entrevistas, o foco da história dele na arte que ele estava proporcionando ao mundo. Mas a mídia nunca esteve interessada na arte do Michael mais do que estava interessada na sua vida pessoal, né? Do que ele fazia da sua vida. Então, ele uniu o útil ao agradável e juntou o assunto da sua vida, né, a sua história, à sua arte. E assim nasceu History. É a resposta definitiva do Michael ao mundo. Até para o que aconteceu depois, para as acusações de 2003, para a perseguição de 2005, tudo isso foi respondido lá em 95, quando ele lançou History. Já era a resposta definitiva, ele não precisava mais se justificar. Com History, Michael não só lançou um álbum, ele mudou a história do marketing musical, ele transformou a forma como artistas contam sua própria história através de um álbum, né? E aí eu quero saber de você, o que mais te marcou na era History? Mesmo que você tenha nascido depois, mesmo que você tenha conhecido recentemente, com certeza algo na era History te marcou. Seja o clipe no Brasil, seja o clipe com a Janet, seja a History Tour, seja o History Teaser, alguma coisa bate forte no seu coração quando você pensa no álbum History. Conta pra gente no direct da MJC, a gente tá sempre aberto a vocês. E é isso, as estátuas de History não eram só pedaços de fibra e aço, era o Michael Jackson gritando pro mundo: eu tô aqui e ninguém vai me derrubar. Ele pegou o marketing musical e levou pra outro planeta, né? Com um espetáculo que 30 anos depois ainda faz muita gente ficar de boca aberta. 30 anos depois ainda muita gente se inspira nessa campanha de marketing e nesse álbum. E no próximo episódio a gente vai falar mais sobre os clipes do álbum History, né? O significado por trás de cada clipe do álbum History. Se prepare, não perca. Espalhe pra todo mundo esse podcast e é isso. Até semana que vem, galera.